Tem time europeu apelidado em homenagem à seleção brasileira, outro apelidado em homenagem a um animal e até a uma verdura. Spoiler, é um pepinão. Fica aí que hoje a gente vai te contar os apelidos bizarros de 14 clubes europeus. Recentemente aqui no Eurofoot a gente fez aí um vídeo sobre apelidos dos grandes clubes, né? E vocês descobriram, por exemplo, que os culés, né, do Barcelona, são chamados assim porque eles ficavam com a bunda pra fora do estádio. Bunda na Espanha é culo. Então vocês já devem saber por que o pessoal lá do Leganés é chamado de Los Pepineiros. Calma que eles não ficavam com nada pra fora do estádio não, beleza? Acontece que Leganés é uma cidade que fica ali na região de Madrid e que é responsável pela produção agrícola de algumas verduras e legumes e tal. E uma delas, né, a mais tradicional, é o pepino de fato. Então quando os agricultores de Leganés iam pra Madrid vender o pepino, né, o pessoal de Madrid via eles chegando e já falavam: "E ali chegam os pepineiros, estão chegando os pepineiros". E aí o nome acabou pegando também pros torcedores do clube Leganés. E no Brasil, resolver um pepino significa resolver um problema, né? Resolver uma coisa difícil ali. Agora, na Espanha, lá pro Leganés, o apelido de Os Pepineiros não tem nada de ruim. Inclusive, eles têm orgulho disso, né? Tanto é que eles já lançaram uma camisa em homenagem ao pepinão ali, com uma textura de pepino e tudo, né? E o mascote do clube é um pepinão gigante, velho. É o Super Pepino. Um pepino que veste uma capa de herói. É isso. Além de ficar ali animando a torcida, torcendo pro clube e tal, a função do Super Pepino às vezes é carregar uma cesta cheia de pepinos pra presentear o time visitante que tá lá indo visitar o Leganés, né? Acredite se quiser, velho. Pra mim esse pepinão ficou parecendo uma versão vegetal do Dolinho, né? A torcida do Leganés também fez uma paródia daquela música Despacito, né? Em homenagem ao pepino. Olha que lamentável. Hoje a fantasia de mascote do Super Pepino tá ali, né? Bem maneirinha, parece bonitinha e tal. Agora, olha como é que era o pepinão nas antigas, mano. Tu tá maluco, parece um pepino que saiu do inferno, essa desgraça, velho. E você conhece a bola de ouro ou o Ballon d'Or, né? Pois é, cara, todo ano o Leganés organiza um torneio amistoso com alguns times da região ali, em que o vencedor leva pra casa o Pepino d'Or. Exatamente, o pepino de ouro, né? E o vice leva pra casa um pepinão de prata, né? Que coisa maravilhosa, velho. Acho que eu nunca falei tanta palavra pepino na minha vida, cara. E por falar em pepino de ouro, quem ganha o Eurofoot de ouro é você que ajuda o canal aí, cara, dando like no vídeo, que isso aí fortalece muito o meu trabalho e faz com que o vídeo seja recomendado pra mais gente, beleza? Então se você curtiu, deixa o like, ajuda demais, tamo junto. Voltando pros apelidos, você já deve ter ouvido falar da laranja mecânica, né? Um apelido dado pra aquela Holanda de 1974 que jogava o famoso futebol total. Mas você já ouviu falar do queijo mecânico? Pois é, mano, El Queso Mecânico é aí o apelido dado para o Albacete Balompié, que é um dos clubes espanhóis aí, que teve a sua melhor fase justamente um pouco depois daquela Copa de 1974. Aí eles juntaram uma coisa com a outra, porque na cidade lá de Albacete se produz muito queijo, né, e deram um apelido carinhoso de o queijo mecânico. Um outro apelido da Espanha vem lá do Alavés, que é conhecido como os babazorros. Calma que não tem nada a ver com baba, né, e nem com zorro, mas é um apelido difícil até mesmo pros espanhóis, porque ele vem de um dialeto lá do País Basco. Baba é fava, né, que é esse grão aí que lembra um feijão, vai, e zorro é tipo saco. Então a tradução seria tipo saco de fava, né, que era o nome dado ali, o apelido dado ao pessoal da região lá de Álava, que fazia a produção dessas favas aí, né, e o nome, como outros casos aqui também, acabou pegando para os torcedores do Alavés. E o mascote do Alavés também é inspirado nesse apelido, né, exatamente, o mascote é uma raposa. Mas o que a raposa tem a ver com um saco de fava, né? Nada, porém zorro no dialeto do País Basco lá, que significa saco, em espanhol, né, significa aí raposa. Então aproveitando o trocadilho, o mascote acabou ficando uma raposa, né? Falando em raposa, esse também é o apelido de um time aí queridinho da Premier League hoje em dia, que é o Leicester, né? Eles são chamados de The Foxes, ou as raposas, o que remonta a muitas décadas atrás, lá em 1948, quando elas foram adicionadas aí ao escudo do Leicester. Isso porque o condado lá, a região onde fica Leicester, é conhecido por ser uma área onde tem muita raposa, beleza? Então, inclusive, em placas lá da região tem o símbolo da raposa, também no próprio símbolo do condado tem raposa. Então, digamos que o símbolo ali, a analogia e o apelido ficou certinho pros torcedores do Leicester. E a raposa é aquele bicho sorrateiro que vem no miudinho, pá, não bota medo em ninguém, até que chega e bal, consegue o que ela queria, né? Que foi exatamente a estratégia do Leicester para ganhar aquela Premier League lá em 2016. Outro time inglês que tem apelido aí em homenagem a um animal é o Crystal Palace, mas chama a polícia, amigo, que o apelido foi roubado. Mas eu conto tudo pra vocês, vamos lá. Até 1973, o apelido do Crystal Palace era The
The Glaziers, que era algo como os vidraceiros. E isso por causa do próprio nome do clube. Crystal Palace é Palácio de Cristal, e esse nome foi dado em homenagem a um edifício famoso em Londres que era feito de vidro, né, e que eventualmente veio dar nome à região onde o Crystal Palace está hoje. Só que aí chega o ano de 1973 e um camarada chamado Malcolm Ellison vira o novo treinador do clube, e ele tinha aquele estilo bad boy, manja? E, inclusive ele era chamado de Big Mouse. Se liga nessas fotos aí, a estileira e a panca do cara, né? Nisso chegou um malvadão lá no clube, né, e falou, pô, esse negócio de os vidraceiros não tem graça não, velho. Temos que criar um novo apelido. E aí uma pausa pra gente mostrar por que ele foi roubado. Lembra no vídeo aí que eu falei dos apelidos dos melhores clubes da Europa? A gente tava falando sobre o Benfica e como que o apelido dele lá é as Águias, né? E o próprio mascote do Benfica é uma águia também. E nessa época, lá na década de 70, o Benfica era um dos melhores times da Europa. Tinha sido campeão da Champions 2 vezes consecutivas na década anterior. Tinha sido campeão em Portugal diversas vezes também. E era naquela época do Eusébio, por exemplo, que é um dos maiores jogadores portugueses de todos os tempos. Assim, para deixar o time mais imponente, o tal do Malcolm Ellison adotou então a águia como símbolo do clube e o apelido The Eagles, né? Ou as Águias como apelido do Crystal Palace também. E eventualmente a águia também foi pro escudo do clube, que se você nunca percebeu, dá uma olhada aí. É o tal do Palácio de Cristal, né? O Palácio de Vidro, com uma águia em cima. E direto a gente tá contando curiosidades do futebol lá no nosso Twitter, então quem quiser seguir lá, twitter.com/eurofute, dá uma força monstruosa e ainda você fica, né, conversando com a gente lá sobre futebol e pai e tal. Agora um clube que nunca mudou de apelido é o Sunderland, que é chamado de Black Cats ou os Gatos Pretos desde a sua fundação, ainda lá no século XIX. Diz a lenda que esse apelido veio lá das guerras napoleônicas, mas essa história é meio fraquinha, não sei se eu confio muito não. Mas vamos lá. Diz a lenda então que um soldado da milícia de Sunderland uma época lá se assustou com um gato preto e ele acabou sendo zoado, e o batalhão onde ele atuava como soldado acabou sendo chamado de Batalhão do Gato Preto. Assim o Gato Preto virou aí um símbolo da cidade, e quando o Sunderland foi criado então, foi praticamente uma coisa natural adotar ali o Black Cat como símbolo também do clube. E isso é legal porque em algumas culturas, inclusive no Brasil, né, o Gato Preto ele é associado a coisas ruins, a má sorte, inclusive é um grande problema porque tem gente que judia dos gatinhos que não tem nada a ver com o negócio, né? Mas na Inglaterra era diferente, e naquela época os marinheiros sempre buscavam levar um gato preto nas viagens pra dar sorte, né? Então era basicamente um negócio invertido. Agora um apelido um pouco mais curioso é o do West Bromwich, né? Os torcedores são chamados de The Baggies. E o curioso é que esse termo poderia ser em inglês tanto uma alusão à palavra largo ali, né? Também como uma alusão à palavra saco. E aí tem duas interpretações diferentes aí da onde é que veio esse apelido. O clube foi fundado em 1878 por trabalhadores de uma fábrica na região, então era normal associar o clube aos trabalhadores, né? Parte do uniforme desses caras era usar ali umas calças dessas de fábrica que em geral são bem largas, né? Ou em inglês são baggy pants. Assim, alguns acreditam que o apelido The Baggies veio das calças largas dos caras que trabalhavam lá nas fábricas e criaram o clube na época, né? Porém o Tony Matthews, que é um cara que é o historiador oficial do West Bromwich, então quem sou eu pra duvidar dele, né, disse o seguinte: o apelido Baggies vem de bag mesmo, que é tipo saco, né? Isso porque os porteiros do clube ficavam um em cada entrada do estádio recolhendo as moedinhas que eram ali a entrada, a taxa pra assistir o jogo, né? E aí depois que o jogo acabava, esses porteiros vinham com os sacos cheios de moedinhas e iam pro escritório ali que ficava perto do campo, e aí a torcida via esses caras caminhando ali com os saquinhos de dinheiro e falavam "Here come the Baggies", ou algo como "lá vem os sacolinhas", né? E aí esse apelido acabou pegando. E o mascote do West Bromwich então não é um saco de dinheiro, beleza? E também não é uma calça larga, e nem é um saco de dinheiro vestindo uma calça larga. O mascote é um aquecedor. Ou pelo menos já foi um aquecedor, né? Mas acho que isso aí é papo pra outro vídeo. Se vocês quiserem ver mais um vídeo desse tipo, deixa nos comentários aí, beleza? Voltando pro tema então, os torcedores do Stoke City são chamados de The Potters, né? Em homenagem aí ao Harry Potter. Não, brincadeira. É porque o clube fica na cidade de Stoke-on-Trent, que é uma cidade que antigamente era bastante conhecida também pelas suas fábricas, suas indústrias lá de cerâmica, beleza? Em inglês, indústria de cerâmica é pottery. Assim, The Potters, né, seriam os oleiros ou os ceramistas, manja? Já o Everton tem o apelido de The Toffees, né? Que nada mais é do que os caramelos, as balinhas de caramelo. Mas o que tem a ver se o time é azul? Não tem nada a ver com caramelo, velho. Isso porque a região de Everton, que fica dentro da cidade de Liverpool, era conhecida pela produção e também pela venda ali em lojinhas das balinhas de caramelo, especialmente duas lojas que eram rivais. As duas lojas competiam pra ver quem vendia mais, né? Aí uma delas teve a ideia de, antes do jogo do Everton, passar uma tiazona ali segurando uma cesta
cesta cheia de balinha de caramelo, distribuindo pros torcedores, manja? E essa tradição acabou ficando, e até hoje tem alguém que vai lá de vez em quando entregando balinhas pros torcedores, então nada mais comum do que eles serem chamados de os caramelos The Toffees. Por um motivo muito parecido, o Reading, outro time inglês, era apelidado uma época aí de Biscuitmen, que era aí os homens biscoito, por causa também de uma tradição da cidade de ter fábricas ali de biscoito, né? Mas eles meio que abdicaram desse apelido, talvez não pegava bem, né? Igual aquele camarada do Crystal Palace que não gostava de ser chamado de vidraceiro, não sei. Aí eles mudaram o apelido pra Reais. Sem graça total, velho. E esse bagulho de fábrica, indústria da cidade aí, dando também apelido ao clube da região, é bem comum e também aconteceu com o Wycombe Wanderers, apelidados de Chair Boys ou garotos da cadeira, porque na região lá se produzia mobília, principalmente cadeiras. E o que fábrica ainda produz hoje em dia, mas que antes era pior ainda? O que? Poluição, mano. Então acredite se quiser, o apelido do Middlesbrough é The Smoggies, que vem de smog, e smog é tipo quando o céu tá assim sujo de poluição, de fumaça e tal. Então é uma homenagem linda, né, a qualidade do ar da região, aquele ar que você respira assim e vai direto pro hospital, né? A cidade lá tinha o ar horrível por causa dessas fábricas, então. Um apelido dado em relação à poluição da cidade, mano. Já pensou? Se o nome pega, hein? Se o nome pega. E o Cowdenbeath da Escócia, mano, que tem um apelido dado em homenagem ao Brasil. Sim, eles são chamados de Blue Brazil ou Brasil Azul. Não existe nenhuma confirmação assim oficial, mas a teoria é de que o nome aí, o apelido é uma zoação na verdade, porque o time sempre foi muito fraco e vestia azul. Assim como a Juventus foi criada por adolescentes, né? O nome da Juventus é Juventude, mas o apelido é Velha Senhora. Os rivais do Caldenzão lá, né, da Escócia, chamavam o time de Blue Brazil, tipo assim, como uma zoação, né? Igual hoje se chamasse, sei lá, o Tottenham de Brasil de branco. Cansando dessas piadas já nesses vídeos, velho. Tem que começar a tirar tudo que tem menção negativa ao Tottenham, cara. Vamos começar a censurar nesse canal aqui. Só pode falar do Tottenham se for pra falar bem, beleza? Terminando então, vou falar do Chievo Verona, que recentemente faliu, né? E virou um clube aí com apenas categorias de base, que são chamados de burros voadores. Isso porque o rival Hellas Verona era o maior time da cidade, certo? E eles ficavam zoando o Chievo, que era menorzinho, por eles nunca terem conseguido chegar na primeira divisão da Itália. E aí eles ficavam provocando uma pegada assim, ó: no dia que o Chievo chegar na Série A, os burros vão voar. Que era tipo uma zoação assim no naipe de, ah, se o Chievo chegar na Série A, o Harry Kane ganha um título, né? Deu de piada com o Tottenham? Deu? Porra. Eis que então lá em 2001 o Chievo Verona finalmente consegue subir pra Série A. E aí a zoação pegou, eles assumiram o apelido de burros voadores então, né? Só que depois o time faliu, então... burros falidos, talvez? Falidos voadores? E aí, qual nome você achou mais maneiro e por que é o do Leganés? O Super Pepinão, velho. Deixa nos comentários, valeu por dar essa força. Se você chegou até o final aqui, não custa também deixar o like antes de sair, beleza? Que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço, falou! E deu de zoar o Tottenham, mano. Já acabou a graça, beleza? Pô...